Olá, eu sou a Tamires, estudante do curso de Letras Tradução em Espanhol pela Universidade de Brasília, e sob a orientação da professora Maria Del Mar, realizei um estudo sobre a literatura feminista num período pré-globalização. Para tal análise, para tal estudo, realizei uma análise comparativa das obras de duas escritoras do século XIX que em muito se assemelham, apesar da distância de um oceano entre elas. Emília Pardo Bazin, nascida na Espanha há quase 2 séculos, ainda é amplamente estudada. Vem de uma família nobre com posses e teve o privilégio de estudar as mais diversas áreas do conhecimento, apoiada pelo seu pai, o Conde de Pardo Bazin. Em sua vasta produção, encontram-se muitas obras que tratam do feminino. Suas personagens eram retratadas tanto como cativas do sistema legalizadamente opressor, quanto como heroínas que se sobressaíam e conquistavam alguma independência e liberdade, mas não sem antes sofrerem com essas consequências. Dona Emília, como ficou conhecida, foi aclamada pela crítica e ainda em vida obteve reconhecimento de toda a Espanha daquela época. Em sua vida pessoal, viveu intensamente os seus 69 anos, casando-se 2 vezes e tendo dessas relações 4 filhos. Por outro lado, Maria Firmina nasceu quase 30 anos antes num Brasil ainda imperialista. Pobre e preta, não conheceu seu pai e foi criada numa família extensa formada por mulheres na casa de uma tia para que tivesse acesso a uma educação um pouco melhor. Foi a primeira mulher a assumir um cargo de professora primária no Maranhão, fato que em muito se assemelha a Dona Emília, que foi a primeira mulher a lecionar na Universidade Central de Madrid. Sua obra, bem mais escassa se comparada à da espanhola, ficou esquecida por quase um século, mas os estudos recentes sobre a autora revelam que, enquanto viva, a brasileira era admirada por seus pares e aclamada pela crítica local. O processo de redescoberta de Maria Firmina dos Reis evidenciou o pioneirismo dessa mulher ao publicar o primeiro romance abolicionista brasileiro, apesar das dificuldades apresentadas durante sua vida. Nos dias atuais, Maria Firmina é nome importante para a literatura afro-brasileira e para a luta feminista. Isso porque suas obras abusam de personagens femininas fortes e confrontadoras do sistema, ainda que de forma sutil em relação a Pardo Bazin. Talvez fosse pela lei vigente à época que exigia o celibato das professoras, talvez fosse por uma grande desilusão amorosa. Fato é que Maria Firmina não se casou e não teve filhos. Morreu cega, pobre e esquecida, aos 95 anos. A metodologia adotada para a realização dessa pesquisa consistiu em 4 passos. 1. Análise das contribuições literárias das pesquisadas. 2. Análise da biografia, levando em conta as diferenças de contexto histórico, político e social em que estas estavam inseridas. 3. A identificação de violências de gênero entre suas obras. E, por fim, o mapeamento dos trechos a serem traduzidos e discutidos. Como resultado, foi percebido que as obras mais equivalentes das autoras estavam em seus contos. Por isso, o mapeamento foi realizado em trechos do conto El Induto, de Pardo Bazin, e do conto A Escrava, de Maria Firmina, que trazem em suas histórias 2 mulheres vítimas de uma grande tragédia que marcaram suas vidas. As personagens se assemelham ainda pelo contexto da violência psicológica sofrida por elas, que eram constantemente ameaçadas e afetadas de forma física pelo medo que sentiam. Durante o processo tradutório desses contos, foram surgindo desafios e observado a necessidade de pesquisar cada vez mais. A título de exemplo, trago uma das várias questões levantadas. A intenção era trabalhar a tradução usando elementos linguísticos do século em questão e que pudessem dialogar com a cultura da época em cada país. Nesse trabalho, os comentários feitos ao longo do texto serviram de base para a posterior criação de um diário que pudesse explanar o fluxo de consciência do meu processo de tradução. Nesse estudo analítico, podemos entender a coragem que nossas autoras tiveram para ainda hoje serem celebradas. É imprescindível que as homenagens a estas e a outras tantas mulheres de destaque na história aconteçam e ganhem mais espaço para inspirar as meninas. Este trabalho vem com o papel de difundir e homenagear as autoras admiradas por nós, suas pesquisadoras. Para finalizar, deixo como reflexão os dizeres de Dona Emília que diz, em tradução livre: é dever das mulheres rebelar-se contra a condição inferiorizada que as leis e os preconceitos a relegaram. É dever das mulheres exigir que sejam reconhecidas sua capacidade intelectual, a sua aptidão para agir e a sua independência econômica.
Agradeço a você que assistiu até aqui e desejo que esta breve apresentação tenha te inspirado a conhecer mais sobre as mulheres que deram luz a este movimento social tão importante para a nossa luta pela igualdade. Muito obrigada.